Efésios capítulo 1, quantos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, meu objetivo com esse estudo é fazer uma introdução, uma espécie de panorama da carta aos Efésios. E eu utilizo esses 2 versículos apenas como abertura da mensagem. Alguém já disse que Efésios supera todas as demais cartas de Paulo no que diz respeito à profundidade e excelência da doutrina. Tem sido chamada a carta do terceiro céu de Paulo, porque nela ele se eleva das profundezas da ruína até as alturas da redenção, e os Alpes do Novo Testamento, porque aqui Deus nos ordena subir passo a passo até alcançarmos o ponto mais elevado possível para o homem, a própria presença de Deus. Portanto, meus irmãos, diante destas palavras iniciais, podemos dizer que Efésios é a rainha das epístolas. É uma carta muito profunda e que tem ensinamentos valiosos de Deus para as nossas vidas. Certo escritor diz que trata-se de uma das mais divinas composições do homem. Paulo foi profundamente usado por Deus para escrever essa carta. Alguém já disse que é o Everest da revelação do Novo Testamento, onde Paulo nos eleva às alturas da glória de Deus. Alguns consideram o livro predileto da Bíblia, o seu livro predileto, tais como João Calvino considerava essa carta o seu livro predileto. John Mackay, que foi o ex-presidente da Universidade de Princeton, Seminário Teológico de Princeton, ele diz que a este livro ele deve a sua vida, porque ele se converteu ao ter o contato com essa escritura. Várias pessoas têm se convertido ao ter contato com a carta aos Efésios. Só por isso já é razão suficiente para nós voltarmos a nossa atenção ao estudo desse valioso livro. Bom, a primeira coisa que eu quero tratar aos irmãos é com respeito à autoria. Quem escreveu a carta aos Efésios? Parece que não é novidade para ninguém que Paulo é o real autor dessa carta. Porém, a autoria paulina, irmãos, ela tem sido contestada por muitos, principalmente nesses últimos séculos. Um homem chamado Edward Evanson foi um teólogo inglês. Ele foi o primeiro a fazer uma objeção à autoria do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, negando a autoria por algumas razões. Primeiro, ele não conseguiu harmonizar os destinatários da carta com o seu conteúdo. Daqui a pouco nós vamos falar tanto dos destinatários como do conteúdo. Outra razão que levou ele a ter essas dúvidas foi com respeito ao estilo e ao vocabulário, que supostamente não seriam paulinos, mas conceitos teológicos pós-paulinos, ou seja, palavras que não se encaixam nos escritos do apóstolo Paulo. Tanto ele como teólogos liberais da alta crítica têm negado a autoria da carta aos Efésios, A autoria da carta aos Efésios por parte do apóstolo Paulo. E eles têm levantado pelo menos 4 objeções, que são elas: vocabulário. Então eles dizem que as palavras que estão nessa carta, muitas delas, pelo menos 38, não estão nos outros livros do Novo Testamento, e 44 não estão nas outras cartas atribuídas ao apóstolo Paulo. Mas isso aqui, irmãos, a gente pode rejeitar claramente pelo fato de Paulo ser um homem muito versado. Paulo era um homem erudito e com certeza ele podia falar de uma forma bastante larga, bastante profunda. Certamente ele poderia usar muitas palavras que ele não usou nos seus demais escritos. Então essa objeção é muito fraca. Segundo o estilo, eles dizem que o estilo não se encaixa com as outras cartas de Paulo, mas isso aqui também é muito fraco, porque nenhuma doutrina apresentada na carta aos Efésios ela contraria as demais doutrinas do livro. Então essa diferença que eles falam de estilo, de vocabulário e doutrinária não se encaixa. Terceiro,
ou melhor, quarto, a semelhança com Colossenses. Então eles afirmam que pelo fato de ser muito semelhante à carta aos Colossenses, não teria sido escrita pelo apóstolo Paulo, mas sim pelo admirador do apóstolo Paulo. Meus irmãos, é verdade que a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses são cartas muito semelhantes. Se você fizer a experiência de ler Efésios e depois Colossenses em seguida, você vai perceber que vários versículos de ambas as cartas são semelhantes. Vários versículos. Mas não quer dizer que alguém copiou a carta aos Colossenses. É mais adequado nós pensarmos que o mesmo autor escreveu as duas cartas, ou seja, Paulo escreveu as duas cartas, e acreditamos que no mesmo período, como nós vamos defender, e acreditamos que com propósitos semelhantes. A diferença é que se na carta aos Efésios Paulo enfatiza a igreja, na carta aos Colossenses Paulo enfatiza Cristo. Na carta aos Efésios Paulo enfatiza o corpo, na carta aos Colossenses Paulo enfatiza a cabeça. São duas cartas gêmeas que se completam, não se contrariam, são do mesmo autor. Quais seriam as evidências internas, irmãos, a base para nós defendermos que Paulo de fato escreveu essa carta? O texto começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então percebam vocês que o autor de cara já se apresenta. É um absurdo alguém dizer que não foi Paulo. Teria que colocar em xeque o próprio texto bíblico, porque Paulo já se apresenta como o real autor. No capítulo 3, versículo 1, ele também afirma que é o autor ao citar o seu próprio nome. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então, mais uma vez, ele menciona-se pelo nome. Então, temos a evidência interna de que Paulo escreveu essa carta. E como evidência externa, nós temos vários pais da igreja que afirmaram que Paulo escreveu, tais como Policarpo, Orígenes, Irineu, Clemente de Roma e Tertuliano. Todos esses homens, irmãos, que sucederam os apóstolos na liderança da igreja, eles afirmaram que Paulo é o autor dessa carta. Até mesmo um herege, um heresiarca chamado Marcião, ele afirmou que Paulo escreveu a carta aos Efésios. Então nós temos testemunho de várias pessoas, inclusive, irmãos, nunca foi negada até o século XVIII a autoria dessa carta. E até hoje, todos os teólogos estudiosos, sérios, conservadores, piedosos da Bíblia têm defendido que Paulo escreveu a carta aos Efésios. E essa é a nossa confissão, essa é a nossa convicção. Ele escreveu essa carta, irmãos, e nós precisamos compreender isto, e nós precisamos aceitar isto. Essa carta, irmãos, tem sido chamada de carta da prisão. Por quê? Nós já lemos aqui o capítulo 3, versículo 1, onde Paulo se declara o prisioneiro de Jesus Cristo. No capítulo 4, versículo 1, mais uma vez, Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados. No capítulo 6, versículo 20, ele diz que é o embaixador em cadeias. Então, internamente, ele mostra que ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Paulo estava preso, irmãos. E nós sabemos, através da leitura do Novo Testamento, que ele esteve preso em diversos lugares. Paulo ficou preso em Filipos, Paulo ficou preso em Cesareia, Paulo ficou preso em Roma, e na segunda carta aos Coríntios ele menciona várias prisões. Então Paulo ficou preso várias vezes por amor ao Evangelho, por amor à causa de Cristo. Mas a questão é, de onde ele escreveu essa carta? Tudo indica, irmãos, que ele escreveu da sua primeira prisão em Roma. Se não, vejamos, Atos capítulo 28, abra sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 28 e versículos 30 e 31. São os versículos finais desse valioso livro. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então notem vocês, Paulo estava preso em Roma. Por que ele estava preso? Depois de completar as suas 3 viagens missionárias, Paulo volta para Jerusalém e é acusado pelos judeus de profanar o templo. E para que ele não fosse destruído, despedaçado pelos seus adversários,
ele apela a César, e ele é enviado a César, ele é enviado a Roma, onde ele vai ser julgado, mas ele fica 2 anos preso em uma prisão domiciliar, onde ele tem a liberdade de pregar a palavra de Deus e de ensinar o Evangelho. E por essa razão, a maioria dos estudiosos acreditam que foi dessa prisão que Paulo escreveu a carta aos Efésios, mas não somente a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a carta a Filemão e a carta aos Filipenses. Essas 4 cartas são chamadas de as cartas da prisão, as cartas que Paulo escreveu da sua primeira prisão em Roma. É importante que saibamos isso. Portanto, se Paulo ficou preso na sua primeira prisão em Roma, por volta dos anos 61 a 60, ou melhor, por volta do ano 60 a 62, tudo indica que Paulo escreveu essa carta por volta do ano 61 a 62 depois de Cristo. Então essa data é importante para nós também. O portador dessa carta foi Tíquico, que era um dos principais obreiros do apóstolo Paulo, mencionado reiteradas vezes nas suas cartas. É curioso nós notarmos que ele é mencionado na segunda carta a Timóteo como sendo enviado por Paulo à cidade de Éfeso. Isso é interessante. Efésios capítulo 6, versículos 21 e 22, Paulo recomenda a Tito, que era o portador da carta, não somente da carta aos Efésios, mas também ele levou a carta aos Colossenses e a carta a Filemão. Tíquico estava acompanhado de um homem chamado Onésimo, que era um escravo, que havia fugido do seu senhor Filemão, mas que em Roma encontrou-se com o apóstolo Paulo e converteu-se a Jesus Cristo. Esses 2 homens são enviados para Efésios e Colossos para levar as correspondências do apóstolo Paulo à igreja do Senhor. Destinatários, irmãos. Quem são os destinatários dessa carta? Parece muito fácil e muito óbvio dizer que são os Efésios, mas até isso tem sido questionado por alguns, porque em alguns manuscritos mais antigos o termo em Éfeso não está presente, como o manuscrito Sinaíticos, o manuscrito Vaticanos e o Chester Beat. São manuscritos antigos que não contêm essa expressão em Éfeso. Na nossa Bíblia está escrito aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então esses são os reais destinatários, mas pelo fato de ter ausência, pelo fato de Paulo não mencionar alguns nomes nessa carta, como ele sempre fazia, mencionando alguns membros da igreja, com saudações diretas, alguns têm dito que provavelmente essa carta teria sido uma carta circular. E isso, irmãos, era uma realidade na época. Cartas que eram destinadas à igreja eram lidas em outras igrejas também. Porque vejam vocês, os cristãos primitivos não possuíam uma Bíblia como nós temos, não tinham o privilégio de ter uma Bíblia como nós temos. Então, muitas vezes eles precisavam que igrejas vizinhas emprestassem os manuscritos para que eles pudessem ter acesso ao conteúdo da palavra de Deus também. Um exemplo disso nós temos na carta aos Colossenses, Colossenses capítulo 4 e versículo 16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, ou seja, a epístola aos Colossenses, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Ou seja, eles deveriam trocar a correspondência de Laodiceia a Colossos, de Colossos a Laodiceia. Então seria uma espécie de carta circular. Essa é uma hipótese. Mas o fato é, irmãos, que o manuscrito que chegou até nós está escrito em Éfeso. Então, com toda razão, podemos acreditar que se ela foi escrita a outras igrejas, também foi à igreja de Éfeso. Isso nós podemos ter certeza. Aprove a Deus preservar o manuscrito que estava escrito em Éfeso. Então, nós temos convicção que na cidade de Éfeso, essa carta também chegou. Mas, pensando a respeito de Éfeso, que cidade era essa? Éfeso, irmãos, era uma das maiores metrópoles do mundo antigo. Era a capital da Ásia Menor. Eram mais de 300 mil habitantes, irmãos, naquela cidade. Era de fato uma grande cidade que hoje corresponde ao país da Turquia, aquela região. Éfeso, irmãos, era conhecida como uma cidade extremamente religiosa,
porque naquela cidade havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. Diana para os romanos, Artemis para os gregos. Era um templo enorme, irmãos. As suas colunas chegavam a mais de 30 metros de altura, irmãos. Era algo extraordinário, colunas de mármore, 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas. Era algo extraordinário. O mundo inteiro vinha até Éfeso para visitar o templo de Diana. E o comércio da cidade, ele era fermentado pelas imagens daquela deusa, conforme a gente lê no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Nesse lugar, Deus estabeleceu uma igreja, através da vida do apóstolo Paulo. Na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo passa rapidamente pela cidade de Éfeso. Os irmãos pedem que ele permaneça, mas ele entende que ainda não era o momento. Porém, na terceira viagem missionária, Paulo vai se estabelecer na cidade de Éfeso durante 3 anos. Se você examinar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que de todas as cidades que Paulo visitou em suas viagens missionárias, foi em Éfeso que mais tempo ele ficou ensinando a palavra de Deus. Desses 3 anos, pelo menos 2 anos, ele fica na cidade, ou melhor, na escola de um certo tirano, ensinando as Escrituras, ensinando a palavra de Deus, ininterruptamente, ensinando, e ele diz aos pastores em Éfeso e Mileto, com muitas lágrimas, ele não deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Ele ensinou tudo o que ele tinha para ensinar naquela igreja, todo o conselho de Deus para aquele povo, tudo, absolutamente tudo que ele tinha à disposição daqueles irmãos. Irmãos, a Bíblia conta em Atos capítulo 19 que houve um grande avivamento na cidade de Éfeso. Paulo encontrou ali 12 varões que conheciam apenas o batismo de João. E Paulo então começou a doutriná-los com respeito à doutrina do Espírito Santo. E depois de Paulo inteirá-los melhor na palavra de Deus, Paulo orou sobre eles com imposição de mãos, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo, com a evidência física inicial do falar em outras línguas. E desde então Paulo, irmãos, começou o seu ministério próspero naquela cidade. A Bíblia diz que Deus usou o apóstolo Paulo de tal maneira que toda a Ásia veio a ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, que o nome de Jesus Cristo era engrandecido naquele lugar. Para que você possa ter uma ideia, através do ministério direto e indireto do apóstolo Paulo, igrejas como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Laodiceia, Sardes, Colossos, Hierápolis, todas essas cidades foram fundadas igrejas nelas, irmãos, através do ministério do apóstolo dos gentios, durante esse período que ele trabalhou na cidade de Éfeso. Deus usou Paulo com tanto poder, irmãos, que até os lenços e aventais que o povo levava do corpo dele, curava os enfermos, libertava os endemoniados. Então Deus usou ele para desarticular, irmãos, o comércio idolátrico que havia naquela cidade. O povo começou a queimar os livros de artes mágicas e parou de comprar as imagens de Diana. E o ourives chamado Demétrio ficou extremamente preocupado, porque estava prejudicando o seu lucro. Então vejam vocês, irmãos, que Paulo foi usado por Deus para promover um avivamento na cidade de Éfeso, irmãos. Foi assim que surgiu essa igreja, e vários obreiros importantes passaram por ela, irmãos. Podemos pensar em Apolo, podemos pensar em Paulo, Timóteo depois, posteriormente a isso, foi pastor daquela igreja. Segundo a tradição, João também, o apóstolo, ele foi pastor daquela igreja, da onde ele escreveu alguns dos seus livros, o Evangelho que leva o seu nome, as cartas que levam o seu nome, e quem sabe o livro do Apocalipse também. Então vejam vocês, irmãos, o pano de fundo histórico desta carta lança muita luz, enriquece muito a nossa compreensão sobre essa importante carta. John Stott, ele diz que o tema dessa carta pode ser a nova sociedade de Deus. Eu gosto muito desse tema, a nova sociedade de Deus. A igreja é essa nova sociedade de Deus. Através da igreja nós sabemos que Deus está fazendo algo novo nesse mundo.
Deus está agindo nesse mundo. Deus está fazendo algo novo nesse mundo através da igreja, irmãos. Mas não somente isso, irmãos. Eu quero pensar com vocês aqui um pouco na estrutura da carta. A carta ela pode ser dividida em duas partes principais. A primeira do capítulo 1 ao 3, que é a parte doutrinária. A parte doutrinária, a seção doutrinária, pode ser resumida como a vocação da igreja. E os capítulos 4 a 6 são a parte prática da carta, que podem ser chamadas de a conduta da igreja, capítulos 4 a 6. Essa carta, irmãos, é muito rica, tratando de diversos temas valiosos. Mas, para nós não ficarmos, irmãos, somente em questões técnicas, questões teóricas, aprendendo aqui com o apóstolo Paulo que não somente ele trazia doutrina, que é muito importante, que é indispensável, mas ele também trazia a prática. Eu quero pensar com vocês agora a respeito de algumas lições práticas dessa carta. Algumas lições que a gente pode aplicar em nossa vida. Algumas lições que são mais acessíveis para nós. Primeiro, quero chamar a atenção de vocês que Efésios é o 10º livro do Novo Testamento. Isso é muito interessante. Por quê? Porque o número 10 na Bíblia quer dizer totalidade. Por exemplo, a Bíblia fala que o povo no deserto murmurou 10 vezes. Isso quer dizer que o povo murmurou até o limite que Deus suportou. Jacó teve o seu salário mudado 10 vezes. E esse número 10 ele é recorrente nas Escrituras. Por exemplo, nós damos o dízimo, que é a 10ª parte. Quando eu e você dá o dízimo, nós estamos dizendo que estamos dando tudo. Que Deus é o dono de tudo. Que nós somos apenas mordomos. Nós estamos reconhecendo isso através desse ato de fé. 10, então, fala de totalidade. E isso eu quero chamar a atenção de vocês, porque a palavra toda, tudo e todas é uma das palavras prediletas de Paulo nessa carta. Eu não tenho tempo de mostrar para vocês, mas se você ler Efésios com uma caneta na mão, eu sugiro que você faça isso. Você pode sublinhar todas as vezes que essa palavra aparece na carta. E você vai ficar surpreendido. Por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 6. Percebam vocês: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O único versículo, a palavra todos, aparece 4 vezes. Então, de fato, é uma carta que expressa a totalidade. Paulo era um homem erudito, ele podia certamente no seu vocabulário usar muitas outras palavras, mas porque ele usa a palavra todos tantas vezes, é porque ele quer chamar a nossa atenção. É porque ele quer realmente nos impressionar nesse sentido. Inspirado por Deus, ele quer chamar a nossa atenção, que isso é muito importante. Eu quero dar um exemplo para vocês. Capítulo 1, versículo 3. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos. Paulo podia dizer que Deus nos abençoou com uma bênção. Paulo podia dizer que Deus nos abençoou com algumas bênçãos. Paulo podia dizer que Deus nos abençoou com muitas bênçãos. Mas Paulo diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Isso quer dizer totalidade, irmãos. Isso quer dizer que Deus nos enriqueceu. Isso quer dizer que Deus fez por nós o que ninguém poderia fazer. E a partir daqui Ele canta a nossa salvação. Ele mostra as bênçãos do Pai, as bênçãos do Filho e as bênçãos do Espírito Santo, como Ele nos atingiu completamente, irmãos, com tudo que nós precisávamos. É a carta da totalidade. Tudo, absolutamente tudo foi feito por Deus em nosso favor. É por isso que nós somos salvos pela graça, porque Ele já fez tudo por nós. Nós apenas aceitamos. Portanto, irmãos, essa é a carta da totalidade. Tudo, todas, todos, é repetido reiteradas vezes nessa carta. Deus fez tudo por nós. Não apenas todas as bênçãos materiais, irmãos, mas as bênçãos espirituais também. Isso é muito importante sabermos. As bênçãos espirituais, irmãos, elas excedem as bênçãos materiais. As bênçãos materiais diz respeito à saúde, à riqueza, à prosperidade nessa vida.
mas as bênçãos espirituais, elas dizem respeito àquilo que é invisível, que os olhos não veem, mas são real, como a nossa salvação, como o perdão dos pecados, como a predestinação, a eleição, a redenção, a remissão dos pecados, o selo, o penhor do Espírito, como aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Tudo isso é eterno, irmãos, está acima da nossa compreensão. Segundo, nossa união com Cristo é expressa muito bem nessa carta, irmãos. A partir do primeiro versículo, Paulo fala a respeito da expressão em Cristo. Em Cristo. Em todo momento, Paulo está dizendo em Cristo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Em Cristo. Em Cristo. Essa expressão, pelo menos aqui na tradução de Almeida, Revista e Corrigida, aparece pelo menos, irmãos, 13 vezes. Eu contei em minha Bíblia 13 vezes. E uma única carta. Isso deve chamar a nossa atenção, porque é muito importante. Muito importante. Somente no capítulo 1, nós vemos que ela aparece várias vezes, irmãos. No versículo 1, no versículo 3, no versículo 10, no versículo 12. Todos esses versículos, no versículo 20, aparece a expressão em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. E o que isso significa? Isso significa que esse texto, irmãos, assim como todo o Novo Testamento, expressa a doutrina da nossa união espiritual com Jesus. Isso é muito importante. É algo que acontece quando nós nos convertemos. Quando eu e você entrega a nossa vida para Jesus, quando eu e você acreditamos em Jesus, nós cremos em Jesus, nós passamos a ser unidos espiritualmente a Ele. Nós passamos a estar unidos a Jesus. Unidos a Jesus. É por isso que Jesus fala em João capítulo 15 que Ele é a videira e nós somos as varas. E Ele fala: se alguém estiver em mim e eu em vós. Então veja, Cristo em nós, nós em Cristo. Está escrito: Cristo em vós, esperança da glória. Mas também está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então notem vocês, irmãos, nós devemos estar em Cristo e Cristo deve estar em nós. E é isso que garante a nossa salvação, a nossa condição espiritual. Isso que garante a nossa posição diante de Deus. É se nós estivermos em Cristo. Se nós estivermos em Cristo. Não tem outro lugar a estar senão em Cristo para nós. Então vejam vocês como que isso faz toda a diferença. Geograficamente, aqueles crentes estavam em Éfeso, mas espiritualmente eles estavam em Cristo. Geograficamente, nós aqui no Nações Unidas estamos aqui no Jaraguá, mas espiritualmente estamos assentados em lugares celestiais em Cristo. Então nós somos cidadãos de dois mundos, irmãos. É por isso que nós temos uma batalha espiritual. É por isso que nós lutamos contra o príncipe das potestades do ar. É por isso, irmãos, que nós ressuscitamos espiritualmente e agora estamos vivos para com Deus em Cristo Jesus. Em Cristo, em Cristo. Isso é muito importante. É uma das doutrinas mais preciosas do Novo Testamento, irmãos. O fato de eu e você estar em Cristo. Em Cristo. Do começo ao fim, irmãos, nós estamos em Cristo. Quando eu e você, nós somos salvos. Quando eu e você nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo, nós nos identificamos com a pessoa de Jesus. Nas cartas de Paulo isso é muito bem apresentado. Quando, por exemplo, Paulo fala que todos nós estamos identificados com Adão por causa do pecado. Romanos capítulo 5. Como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas quando nós cremos em Cristo, Cristo passa a ser o nosso representante. Nós passamos a estar unidos a Cristo. Assim como Adão nos influencia a queda, nos conduz ao pecado. Em Adão nós caímos, nós pecamos, nós morremos. Em Jesus nós somos salvos.
Em Jesus nós vivemos. Em Jesus nós temos vida eterna. Nós temos a nossa vitória. Em Jesus. Em Jesus. Em Romanos capítulo 6, Paulo mostra como o batismo é uma ilustração da nossa identificação com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está demonstrando que nós nos unimos a Jesus Cristo. O batismo é apenas um símbolo do que aconteceu internamente no nosso coração. Nós estamos em Cristo. Em Cristo. E esse é o melhor lugar para nós estarmos. É na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Permanecemos salvos se estivermos em Cristo. A salvação não está numa placa de igreja. A salvação está na pessoa de Jesus. Está em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Por isso que Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo em Cristo. Em Cristo. Eu e você devemos estar em Jesus nessa noite. Nós devemos estar em Cristo. A posição melhor que nós devemos assumir é a posição em Cristo, em Jesus. Em Jesus. Uma outra lição preciosa que nós podemos extrair dessa carta é o Espírito Santo na carta aos Efésios. Outra coisa que você pode notar ao ler essa carta: todos os capítulos de Efésios falam do Espírito Santo. Todos, irmãos. Todos. E só o primeiro que fala uma vez, os demais falam pelo menos 2 vezes. Isso é impressionante. E cada citação é um ensino para nós. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Ou seja, nós estamos em Cristo, depois de ouvirmos o evangelho, depois de crermos. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Efésios nos ensina que o Espírito Santo é o selo. É o selo. O que significa? Selo aqui, irmãos, de tantas definições que poderíamos dar, podemos dizer que é propriedade. Sabe o que significa? Todo salvo tem o Espírito Santo. No exato momento que eu e você se convertemos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. O Espírito Santo passa a residir em nós. Paulo chega a dizer na carta aos Romanos que se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Não é dele. Todo salvo tem o Espírito Santo. E selo quer dizer propriedade. Se o Espírito Santo está em sua vida, isso quer dizer que você pertence a Deus. Que você é propriedade de Deus, que eu sou propriedade de Deus, que nós pertencemos a Deus. Isso é muito importante. Nós pertencemos a Deus. Aliás, nós pertencemos a Deus por direito de criação. Nós pertencemos a Deus por direito de manutenção. Ele é o nosso mantenedor. Nós pertencemos a Deus por direito de redenção. Ele é o nosso redentor. Mas nós também pertencemos a Deus porque o Espírito habita em nós. É o selo, irmãos. Até hoje, quando alguém quer marcar um animal como sua propriedade, ele coloca um selo. É assim, o gado não é selado, pertence a determinado dono. O nosso selo é o Espírito Santo habitando em nós. Mas o Espírito também, ele é penhor, irmãos. Penhor quer dizer garantia da nossa herança. O fato do Espírito habitar em nós quer dizer que é a garantia de que Cristo irá voltar para nos buscar também. Efésios capítulo 2 e versículo 18. Lemos: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Ou seja, pelo Espírito, judeus e gentios têm acesso ao Pai. Estão unidos. Estão unidos. Paulo chega a dizer na carta aos Coríntios que o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo. Talvez você já tenha ouvido falar do batismo com o Espírito Santo. Mas também a Bíblia fala do batismo do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, nós vemos que o agente é Jesus. Jesus é o batizador. O elemento é o Espírito Santo. E o candidato é o crente. Mas agora, no batismo do Espírito Santo, o agente é o Espírito Santo. Quando nós cremos em Jesus, nós somos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja, pelo Espírito Santo. Pelo Espírito. Ambos temos acesso
ao Pai. Versículo 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então o Espírito habita em nós. Vou explorar mais essa questão daqui a pouco. Capítulo 3 e versículo 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aprendemos na carta aos Efésios que o Espírito Santo é aquele que revelou, ou aquele que inspirou os apóstolos e os profetas. É aquele que moveu esses homens a nos escrever a palavra de Deus. Capítulo 3 e versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Paulo ora aqui na sua segunda oração na carta aos Efésios, pela capacitação dos crentes, corroborados com poder pelo seu Espírito. O Espírito Santo, ele é o capacitador. Pela carta aos Efésios, compreendemos que é o Espírito Santo que concede poder à igreja. É o Espírito Santo. Jesus falou em Atos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Jesus diz: ficais em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Isso aconteceu em Pentecostes, em Atos capítulo 2. Efésios capítulo 4, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É o Espírito que promove unidade na igreja. Capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Pela carta aos Efésios nós aprendemos que o Espírito não é uma força ativa, não é um ser impessoal, mas o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele tem sentimento, ele se entristece. Ele é uma pessoa. Não somente ele tem sentimento, mas ele tem intelecto, ele tem vontade. Ele é uma pessoa, por isso nós podemos ter um relacionamento com Ele. Nós podemos ter um relacionamento com o Espírito de Deus. Louvado seja o Senhor. Capítulo 5 e versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Pela carta aos Efésios nós descobrimos um tema precioso: o fruto do Espírito. O fruto do Espírito fala a respeito do caráter de Cristo manifesto em nossa vida, da verdadeira maturidade cristã. E nenhuma outra carta Paulo desenvolve sobre isso, senão na carta aos Gálatas, irmãos, onde Paulo diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fé, mansidão, temperança. São as virtudes do Espírito. Isso é extraordinário, irmãos. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Pela carta aos Efésios nós sabemos da possibilidade que nós temos de sermos cheios do Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito não diz respeito apenas aos dons espirituais, ao poder que Deus nos dá, mas também ao caráter de Cristo manifestado em nossas vidas. Diz respeito, irmãos, a uma conduta elevada, diferente dos pagãos, diferente dos que não conhecem a Deus. Uma pessoa cheia do Espírito é um bom marido, é uma boa esposa, é um bom pai, é um bom filho, é um bom empregado, é um bom empregador. Isso é uma pessoa cheia do Espírito. Porque às vezes a gente confunde ser cheio do Espírito com só ficar falando em línguas. E não é só isso, irmãos. Não é só isso. Você não manifesta a sua espiritualidade pelo dom que você tem, mas é o fruto que você produz. Pelo fruto conhecerão a árvore, disse Jesus. Então não é pelo dom. Porque naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu ressuscitei os mortos, em teu nome eu fiz muitas maravilhas. Mas o Senhor dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o que evidencia uma pessoa cheia do Espírito não é apenas
o dom, mas é o fruto. A igreja de Corinto tinha todos os dons, mas precisava do fruto. Paulo diz: buscai os dons mais excelentes, buscai os melhores dons, mas eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então ele fala a respeito do amor, e isso é extraordinário. Bom, por fim, meus irmãos, uma última lição que eu quero trazer aqui é que a carta aos Efésios é a carta mais eclesiológica do Novo Testamento, ou seja, é a carta que mais trata da doutrina da igreja. Se você quiser saber o que a Bíblia fala a respeito da igreja, leia a carta aos Efésios. De todas as cartas, irmãos, de todos os livros do Novo Testamento, essa carta é a que mais trata a respeito da igreja. Isso é muito significativo. Muito significativo. Muito. Bom, Paulo manifesta a unidade da igreja nesta carta, pelo menos através de 3 figuras, de 3 metáforas. Primeiro, o templo. Efésios capítulo 2 e versículo 19 ao 22. Nós vemos nesse texto que a igreja é o templo de Deus, edificados, a partir do versículo 20, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, do qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Irmãos, a igreja é o templo de Deus. E aqui cabe dizer uma coisa: igreja no sentido bíblico não é esse prédio aqui não. Igreja é o povo de Deus. Igrejas são chamados para fora. Igreja diz respeito às pessoas, diz respeito a cada um de nós. Nós fazemos parte dessa igreja local e no sentido mais amplo da igreja universal, de todos os salvos. Isso quer dizer que o Senhor habita em nós. O Senhor habita em nós. Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Em vós. Isso é muito importante, irmãos. No Antigo Testamento nós vemos Deus habitando no meio do povo: e me farão um santuário e habitarei no meio de vós. Nós abrimos as páginas do Novo Testamento e vemos Cristo habitando conosco. É Deus conosco, é o Emanuel. Mas agora na dispensação do Espírito é Deus habitando em nós. Deus em nós. E isso é mais do que nós podemos pensar e descrever, irmãos. Muito mais. Você já parou para pensar que Deus habita em você? Que Deus está em você? Aliás, não é só o Espírito Santo. Jesus diz: quem crê em mim, eu e o Pai viremos, faremos nele morada. É a Trindade habitando dentro de nós. Nem os céus dos céus podem conter a Deus, mas a Bíblia diz que Deus está em nós. Eu só creio porque a Bíblia diz. Porque como eu vou crer que Deus está habitando em mim? Só porque a Bíblia diz. Aquele grande pregador, Leonard Ravenhill, ele diz que perguntaram ao estudioso das religiões. Ele havia estudado várias religiões. O que mais te impressionou no cristianismo? Ele falou: olha, depois de ter estudado a religião dos muçulmanos, dos hindus, dos budistas, enfim, dos cristãos, o que mais me impressionou ao ler as páginas do Novo Testamento é que o Deus dos cristãos habita neles. Aleluia. Não tem isso, irmãos, em nenhuma religião. Não tem isso, irmãos, em nenhum lugar. O deuses dos pagãos, eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não apalpam, não tem vida neles. Mas o nosso Deus é o Deus vivo e Ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Isso é mais do que nós podemos descrever. A igreja é apresentada aqui nesse texto também como corpo. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. Paulo mostra, irmãos, que o Senhor, Ele tem por intenção edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, irmãos. A igreja é o corpo de Cristo, irmãos. Através da igreja, Cristo continua realizando a sua obra nesse mundo. Qual que é a obra de Cristo? Jesus Cristo pregava, ensinava,
e operava maravilhas. Tudo isso a igreja continua fazendo pelo poder do Espírito. Portanto, irmãos, cada um de nós somos os membros de Cristo em particular. Não somente na carta aos Efésios, mas na carta aos Romanos, na carta aos Coríntios. Paulo desenvolve esse tema também, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. O que isso quer dizer? Várias lições podemos extrair. Cada um de nós tem um valor para Deus. Cada um. Assim como um membro do corpo. Qual membro do corpo que nós temos que pode ser descartado? Nenhum. Até mesmo aquele que os estudiosos até pouco tempo não sabiam o sentido dele, e por isso colocaram o nome de apêndice, ficou sabendo agora, há pouco tempo, que até o apêndice tem uma função no corpo do homem, do ser humano. Por isso que quando ele estoura, dá um problemão. Ele filtra as toxinas, irmãos. Até o apêndice tem uma função. Então até aquilo que era descartável, humanamente falando, tudo Deus fez com propósito. Quando Deus salvou a minha vida, quando Deus salvou a sua vida, Deus nos deu uma missão. Deus nos deu uma incumbência, Deus nos deu um chamado, e é uma obra que nós podemos realizar em prol da causa de Cristo. Eu gosto muito dessa figura, irmãos, dessa metáfora da igreja como corpo. Porque hoje nós vivemos num tempo que tem gente que pensa que não precisa ir à igreja, é o tempo dos desigrejados. Mas o que acontece com o membro do corpo que é amputado do corpo, que é lançado para fora? O que acontece com a mão que é decepada? Se ela ficar muito tempo longe do corpo, ela apodrece e morre. Assim também nenhum membro do corpo tem vida em si mesmo. A vida está no corpo. Eu só tenho vida dentro do corpo. Eu só estou em Cristo se eu estiver na igreja, irmãos. A última metáfora é a noiva de Cristo, irmãos. Efésios capítulo 5, versículos 21 a 33. Eu tenho 2 minutos para terminar. Olha só. Nesse texto e muitos outros textos das Escrituras, sabemos que Cristo é o marido da igreja, é o noivo da igreja, irmãos. A igreja é comparada à mulher, ou a noiva, ou a esposa de Cristo. Isso é muito significativo. Sabe por quê? Porque tem gente que fala assim: eu amo Jesus, mas eu não gosto da igreja. Que absurdo! A igreja é a noiva de Cristo. Aleluia. Imagina só quem é o homem que vai receber na sua casa alguém que fala assim: eu gosto de você, mas eu não gosto da sua esposa. Está de brincadeira. Que negócio é esse? Se não gosta da minha esposa, não gosta de mim também. Então quem ama Jesus ama a igreja também. Aleluia. Então quem ama Jesus trabalha para a igreja prosperar nessa terra. Aleluia. Quem ama Jesus está interessado na saúde da igreja. Quem ama Jesus está trabalhando em prol do avanço da igreja, irmãos. Quem ama Jesus ama a igreja também. Por isso que Paulo dizia que ele estava interessado em preparar a igreja para apresentá-la, a igreja de Corinto, como uma noiva virgem, pura, para apresentar a Cristo, seu marido. Paulo amava a igreja. Nós devemos amar a igreja também, irmãos. Amar a igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo.